seu canal PS Engenharia Videoaulas. O tema de hoje é declinação magnética e aviventação. Vamos fazer um pouco da conceituação do assunto. Então, declinação magnética é uma variação angular entre a indicação do norte apontado por bússolas e o norte geográfico, também chamado de verdadeiro. Essa variação depende do local do globo terrestre e do tempo. No Brasil, as declinações são negativas, ou seja, são para oeste, W. E o que é a aviventação? A aviventação é o processo de correção dos deslocamentos angulares devido à declinação magnética. Então, vocês estão vendo aí uma figurinha esquemática onde o globo terrestre funciona como um grande ímã. Então, com isso, você consegue apontar aproximadamente para o local do eixo de rotação, que seria o norte geográfico, porque esse norte geográfico ele é fixo. Já o norte magnético ele varia de local para local do planeta, e no mesmo local, dependendo do tempo, do ano, né, você vai ter também ângulos diferentes apontados pelas bússolas. Então, por conta disso, nós precisamos realizar essa correção. Então, temos um mapa aí, também chamado de Carta Magnética do Brasil. No caso, eu peguei a mais recente lá no Observatório Nacional, que é quem mantém aqui no Brasil essa atualização. Então, essa é de 2013. Foi a mais recente que eu consegui, estou colocando aí para vocês. Então, para vocês terem ideias, nós temos curvas isogônicas e isopóricas. Então, essas curvas, é o seguinte: a magnética, propriamente dita, são as vermelhas, onde a variação se dá em graus. Que, como falei anteriormente, aqui no Brasil todas são negativas. E vocês estão vendo aí que tem uma divisão, para a esquerda tem negativo e para a direita positivo. Então, essas outras curvas de aproximação, elas são em nível de minuto. Então, a cada minuto você tem uma curva diferente. Então, aqui embaixo tem os selos. Eu vou entrar em detalhes aqui. Então, do lado esquerdo tem como você calcular isso por interpolação, mas hoje em dia eu recomendo que vocês utilizem o site, não tem mais sentido de ficar fazendo esse tipo de procedimento, mas para ser didático nós vamos tratar desse tema também nessa videoaula. E do lado direito alguns dados mostrando também o que eu tinha falado anteriormente, que são as curvas isogônicas e as isopóricas. No caso, as isogônicas são vermelhas em graus e as isopóricas são azuis e em minutos. Então, vamos determinar agora a declinação magnética pelo processo de interpolação. Então, vocês estão vendo aí o mapa e eu fiz um destaque da cidade que foi dado como exemplo aí neste mapa, que foi a cidade de Goiânia, em Goiás. Então, podemos observar aqui em detalhes que nós temos a curva menos 6,5, no caso a curva que representa os minutos, e a que representa grau, né, que é a menos 20, até a menos 21. Só que vocês podem observar que a curva menos 6,5, ela passa exatamente em cima da cidade de Goiânia. Então, isso vai facilitar um pouco os nossos cálculos, que veremos a seguir. Então, tá aí o destaque. Então, o que é que nós devemos fazer? Um segmento de reta perpendicular, pegando as duas curvas, no caso, as curvas vermelhas, que representam a declinação, né, que elas são em graus, e aí eu localizo o ponto onde está a cidade. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos fazer a parte dos minutos. Então, vocês estão vendo aí que a declinação magnética é dada pela curva isogônica mais a variação anual, mais um fator A, que vocês viram anteriormente, isso aí depende da época do ano, vai ter lá naquela tabelinha, vezes a curva isopórica. Então, a curva isopórica, neste caso, ela é menos 6,5, porque passa exatamente na cidade. O FA é 0,4, por conta do 1º de junho, que é a data que foi marcada lá nessa configuração, e o A não vai ter variação, porque é o mesmo ano da carta. Já o cálculo da curva isogônica, que a gente vai fazer por interpolação, então a gente retira do mapa aquilo que eu falei anteriormente, e vamos medir numa régua quanto é que vale o segmento que está entre as duas curvas e entre uma das curvas e o ponto que representa a cidade. Então, a gente monta uma regrinha de 3, então isso daria uma proporção, seriam 2 triângulos, é uma proporção de triângulos, na verdade, e você pode fazer essa regrinha aí, ó. 1 grau está para 17,49, que é o tamanho total, assim como x está para 6,87, que é a distância da curva até a cidade.
Então, x vai ser 0,4 graus, ou 0,4 vezes 60, a gente vai obter 24 segundos. Então, teríamos, né, dessa isogônica, menos 20 graus e 24 segundos. Só que, a gente considerando aquela outra parte que falta, a gente vai fazer as contas e vai chegar à conclusão que a gente vai ter 3 minutos. Então, fazendo essa soma, né, nós vamos obter que a declinação magnética seria menos 20 graus e 27 minutos. E agora vamos determinar a declinação magnética pelo site do Observatório Nacional. Vejam como é simples. Nós vamos lá no site e aqui embaixo, vocês estão vendo aqui em destaque, tem o cálculo da declinação magnética por esse método aí que eles estão falando. Então, a gente vai lá e clica, né? Então, vocês vão ver que eu fiz um pequeno vídeo agora para representar, ficar mais prático aqui. Então, olha, a gente vai lá, nesse local, clica, certo? E aí vai abrir essa janela, quando você vai colocar o ano, tem algumas configurações a fazer, que no nosso caso é 2013. A localidade, você vem nesse botão e escolhe a cidade. Então, no caso, vai estar Goiânia. E aí ele vai localizar se existe mais de uma cidade, no caso, vocês vão ver que existe, mas nós vamos escolher a Goiânia, Goiás, que é essa última opção. Então, feito isso, já temos todas as configurações necessárias, só precisa apertar nesse botão calcular. E agora vamos, ele dá por dia, todos os dias do ano, a declinação magnética. E aí ele vai localizar aquela data, que seria 1º de junho. Okay? Então, seria menos 20,43 graus. Então, por interpolação, a gente viu que a declinação magnética era menos 20,27. E pelo site, menos 20,43. Só é você pegar esse 0,43, multiplicar por 60, você vai achar 26 minutos. Então, você vai ter um total de menos 20 graus e 26 minutos, que a diferença foi muito pequena, né? Deu uma diferença de apenas 1 minuto. Então, agora vamos fazer alguns exemplos de situações de aviventação, que é a transformação da época, né, que foi feito o levantamento para a época de hoje, ou então para o norte geográfico. Então, exemplo 1. Em 16 de janeiro de 1965, foi realizado um levantamento de uma área urbana na cidade de João Pessoa, PB, onde foi utilizada, na época, uma bússola para determinar o norte magnético. Nesta data, a declinação magnética era de 21,42 graus oeste. Sabendo-se que o azimuth de partida utilizado no procedimento foi de 150 graus, 13 minutos e 45 segundos, pergunta-se qual o valor angular em graus, minutos e segundos do azimuth em relação ao norte geográfico. Então, como faremos esse tipo de questão? Dizendo que eu destaquei em verde o geográfico e o que é em vermelho vocês vão ver que é em relação ao magnético para facilitar o entendimento. Então, a primeira coisa a fazer são desenhar os eixos geográficos. Eles não vão sair do lugar nunca. E aí a gente vai desenhar os eixos magnéticos com a defasagem angular determinada por quem? Pela declinação magnética, como vocês podem ver na figurinha. Em seguida, nós vamos marcar o alinhamento com base no azimuth fornecido em relação aos eixos magnéticos. Então, a gente coloca o alinhamento e coloca o azimuth. Depois, a gente vai marcar o azimuth geográfico em relação aos eixos geográficos, como vocês estão vendo aí em verde. Então, o azimuth geográfico é igual ao azimuth magnético menos a declinação magnética. Visualmente, você enxerga isso facilmente. Fazendo as contas, você vai determinar que o azimuth geográfico é igual a 128 graus, 48 minutos, 33 segundos. Então, vamos agora para um segundo exemplo. No exemplo 2, o rumo magnético do segmento de uma poligonal localizada na cidade de João Pessoa em 25 de agosto de 1930 foi de 30 graus, 40 minutos, 30 segundos, sudoeste. Se a declinação magnética era de 19 graus e 37 oeste, qual é o rumo verdadeiro deste alinhamento? Seria a primeira pergunta. E a segunda, considerando que a declinação magnética atual é de 21,95 graus oeste para a data 14 de outubro de 2014, qual é o azimuth magnético do alinhamento? Então, essas são as duas perguntas. Então, vamos responder a primeira. Mesmo procedimento anterior, desenho os eixos dos gráficos geográficos. Depois, eu vou desenhar os eixos magnéticos com a defasagem determinada pela
defasagem angular da declinação magnética. Depois eu vou colocar o alinhamento, né, em relação, neste caso, ao rumo magnético que foi dado no problema, que foi 30, 40, 50, como vocês estão vendo aí. Em seguida, nós vamos marcar o rumo verdadeiro com base nos eixos geográficos, como está aí apontado. Então, no caso, para eu achar o rumo verdadeiro, é só eu pegar o rumo magnético e subtrair a declinação magnética. Então, como são opostos pelos vértices, vocês estão vendo aí, então essa declinação magnética ela vem para baixo. Aí. Então, você consegue fazer facilmente essa conta e chegar à conclusão que o rumo verdadeiro é igual a 11 graus, 18 minutos, 38 segundos. Finalmente, vamos responder a segunda pergunta. Azimuth magnético, no caso agora, né? Desenhar os eixos geográficos com o alinhamento definido na questão anterior. Então, veja que a gente já definiu o alinhamento em relação ao norte geográfico. Então, como ele não vai sair mais desse campo, então você já pode fazer já essa configuração já baseado no cálculo anterior. E aí nós vamos desenhar os eixos magnéticos com a defasagem angular da declinação magnética, do mesmo jeito que a gente fez anteriormente. E aí eu vou só agora determinar esse meu azimuth magnético, que vai ser dado por quem? Visualmente você enxerga que é a declinação magnética mais 180 graus, mais quem? Mais o rumo verdadeiro. Então, fazendo essas contas, nós vamos determinar que o azimuth magnético será igual a 213 graus, 15 minutos, 38 segundos. Bom, pessoal, por hoje é só. Se você gostou dessa videoaula, não deixe de compartilhar com seus amigos e registrar o seu like. Até a próxima!